Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: Estende a sua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Feche seus olhos, encurve a sua cabeça e peça para Deus falar com você nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra nessa noite, Pai. Fala conosco, não segundo o nosso querer, não segundo a nossa vontade, mas segundo o Teu propósito, ó Pai. Nós já Te louvamos, nós já Te adoramos, nós já sentimos a Tua presença. Agora é a hora do Senhor falar, Senhor Deus, conosco, nos dirigir, nos mostrar o caminho, nos confrontar, meu Deus, falar conosco, Senhor Deus, segundo, Senhor Deus, a Tua vontade, Pai, é o que nós oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Nós estamos diante de um texto, que é um milagre que foi operado por Jesus, e se tem alguma coisa que eu gosto de meditar é sobre os milagres de Jesus. Cada milagre de Jesus, ele tem sua particularidade, cada milagre de Jesus, eles têm lições, né, que a gente aprende. E a Bíblia diz que Jesus estava num sábado dentro de uma sinagoga ensinando, né? O verbo aqui é ensinando. E enquanto Jesus estava ensinando, dentro daquela sinagoga tinha um homem que tinha um problema numa mão, na mão direita, né, para ser mais preciso, que a Bíblia relata, né, esse detalhe. Essa mão desse homem, ela era atrofiada. Essa mão desse homem, né, não tinha os movimentos. Alguns estudiosos dizem que essa falta de movimento, essa atrofiação dessa mão era sequela que esse homem carregava de uma lepra que ele havia tido. Eu não sei se isso, né, é verdade, porque a Bíblia não diz isso, mas alguns estudiosos, alguns teólogos afirmam categoricamente que era sequela de um problema com lepra que ele tinha tido e que estendeu para sua mão. E esse homem estava dentro da sinagoga, foi ali para ouvir Jesus ensinar. Só que no meio daquele povo que estava ouvindo Jesus ensinar, tinha todo tipo de pessoa. Tinha esse homem que estava ali precisando de um milagre, porque ele não conseguia trabalhar, ele não conseguia, né, naquela época não tinha INSS, naquela época ele precisava, né, de um milagre para ele sobreviver, para cuidar da sua família. Tinha também, né, os discípulos de Jesus que estavam ali para aprender, e tinha também aqueles que estavam ali simplesmente para achar erros, né, simplesmente, né, que eram os fariseus, né, para ver alguma coisa para acusar Jesus. E não é diferente, né, nos dias de hoje. Em toda multidão, em toda, né, aglomeração, em todo ajuntamento, tem pessoas que vêm para receber bênção, tem pessoas que vêm para aprender de Jesus, e tem também, infelizmente, irmão, não se engane, às vezes a gente se engana com a aparência, né? Não se engane, tem também aqueles que vêm, né, para achar erro, né, para achar, né, mas que o irmão cantou legal, que o pastor, não sei o que, sempre tem, irmãos, isso é normal. Às vezes a gente acha, né, a gente fica triste quando a gente fica sabendo lá, não, irmão, é normal, sempre vai
sempre teve, sempre tem e sempre vai existir, porque o ser humano é desse jeito. E Jesus, sabendo que ali existiam esses fariseus, conhecendo o pensamento deles, porque um dos atributos de Deus é a onisciência, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. A gente vê o que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor sonda a nossa mente. E Jesus estava ali ao mesmo tempo ensinando. Para pensar que coisa linda, irmãos. Ao mesmo tempo que Jesus estava ensinando, Jesus estava sondando a mente daqueles que estavam escutando Ele. Ao mesmo tempo que Jesus estava pregando, Jesus estava sondando a mente de cada um, irmão. Pensa como um negócio desse pode acontecer, irmão. É só Deus que pode fazer essas coisas. Talvez, irmãos, tinha gente que estava ali, de corpo presente, mas que a cabeça estava em casa, nos problemas, talvez, e Jesus estava sondando cada mente, para ver, irmão, qual é o efeito que a sua palavra produziria em cada um. Eu vou te perguntar, se Jesus sondasse a sua mente, agora, e Ele está sondando, o que Ele encontraria aí dentro? Já parou para pensar, irmãos? Aleluia. O que Ele encontra? Talvez um turbilhão, talvez uma agonia. Aleluia. E Jesus sondava aquelas mentes. E Jesus sondando que aqueles homens queriam pegá-lo em alguma atitude, já esperando algum milagre, Ele chama aquele homem que estava com a mão mirrada. E aquele dia, irmãos, aquele dia que talvez ninguém esperava, porque era no sábado, e os judeus naquela época tinham o hábito de guardar o sábado para eles não se podia trabalhar, não se podia nada, então era um dia que ninguém esperava que ia acontecer nada. Era um dia que ninguém contava que o milagre ia chegar. Eu tenho uma notícia para você, hoje é uma quarta-feira, até brinquei com a Cristiane antes de sair de casa, falei, é um culto normal, está se arrumando aí toda bonita. Irmãos, nos cultos que ninguém dá nada, que ninguém acha que vai acontecer nada, é nos dias que o Senhor sonda a nossa mente, o nosso coração, e libera os maiores milagres para a nossa vida. E você acredita nisso? Aleluia. Talvez você chegou aqui, é um culto de quarta-feira, não, é um culto, não vai ter de departamento, irmãos. Espera aí, irmãos, é nesses cultos que o homem não dá nada, que o homem não cria nenhuma expectativa, é que Deus opera os maiores milagres, irmãos. E foi assim naquele dia. Ninguém esperava que acontecesse nada, e Jesus curou aquele homem. Por isso que eu digo, irmãos, a bênção, escute essa frase, grava ela no seu coração. A bênção é para quem está presente. Eu vou repetir de novo. A bênção é para quem está presente. Irmãos, a bênção é para quem está presente. Por isso que é tanta luta às vezes para a gente vir para o culto. A irmã falou, é tanta coisa que vem na nossa mente, bate o cansaço, irmão, sabe por quê? Porque Deus abençoa quem está presente. Lembra quando Ele ressuscitou? Lembra dessa passagem? Eu veio agora na minha mente. Ele ressuscitou, Ele foi aonde os discípulos estavam e falou, olha, a paz esteja com vocês. Só que tinha um que não estava lá, irmãos, e perdeu a bênção. Por isso, irmãos, é importante nós estarmos no culto. Estamos em pandemia, estamos em luta, em isolamento, mas vem, irmãos, talvez a sua bênção o Senhor anotou. Por isso tanta luta para nós chegarmos até aqui.
E o templo é lugar disso, irmão. Jesus estava no templo ensinando. E templo é lugar para aprender. Templo é lugar, irmão, para nós recebermos cura. Templo é lugar para nós recebermos bênçãos. Não tem esse negócio, eu vou ser crente dentro da minha casa. Não existe. Isso, irmãos, é engodo do diabo, irmãos. Porque o Senhor nos reúne para falar conosco. E através da sua palavra ministrada, um milagre acontece. Fala assim comigo. Templo é lugar de bênção e de manifestação do poder de Deus. Quem acredita nisso pode glorificar o nome de Jesus. Irmão, só que tem um detalhe. Jesus chamou aquele homem e curou a mão dele. Você já parou para pensar nisso? Ali, talvez a gente lendo assim, passando, né, rápido, lendo a Bíblia, a gente vai falar, poxa, é uma mão, né, Jesus? Não, mas aquela mão, irmão, primeiro, era uma sequela do passado que aquele homem trazia. E Jesus curou naquela noite. Eu queria muito me aprofundar nisso, irmão, mas o tempo não dá. Um dia eu vou, em nome de Jesus. Mas você sabia de uma coisa? Que Jesus é especialista. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo aqui, irmãos. Em curar sequelas do passado. Aleluia. Sabia que Jesus é especialista, irmãos, em curar sequelas que foram geradas em nós no nosso passado? Aonde a palavra humana não chega, Jesus chega. Aonde o remédio não chega, Jesus chega. Aonde a psicologia não alcança, Jesus alcança. Onde a sabedoria do homem para, a sabedoria de Deus penetra. E Jesus é especialista em curar sequelas do passado. E eu quero crer que se Jesus está falando isso nessa noite, meu irmão, é porque Ele quer curar algo do seu passado nessa noite. Algum trauma, alguma ferida, alguma mágoa, alguma decepção, alguma frustração, alguma traição. Ele quer curar nessa noite, porque Ele é especialista em fazer isso. Deixa Ele te tocar aí, em nome de Jesus. Tem um louvor que diz que quando Ele me tocar, eu jamais serei o mesmo. Primeiro que Jesus estava curando ele ali, irmãos, de uma sequela do passado dele. Segundo, que Jesus estava devolvendo para aquele homem a dignidade dele. Porque ele, por causa daquela mão, né, mirrada, atrofiada, ele não tinha mais dignidade. Não conseguia mais sustentar a sua família. Hoje, irmão, já é, né? A gente fica, irmãos, eu já fiquei desempregado. Eu sei como que é. A gente, homem, né, sente, né, vergonhado, né, às vezes de não poder, né, a gente sente, irmãos, a gente sente, e hoje, né, a mentalidade ainda é um pouco mais aberta com relação, imagina naquele tempo, e Jesus estava devolvendo a dignidade para ele, falando, olha, eu ainda conto com você, e você tem muita coisa ainda para realizar. É bênção ou não é, irmãos? Ajuda eu a pregar e acha alguém aí, e fala assim, Jesus ainda conta com você. Eu vou falar para o Jefferson que Jesus ainda conta com você. Fala assim, e tem muita coisa ainda para ser realizada.
Quem crê nisso pode glorificar o nome do Senhor. Só que tem duas coisas, irmãos, eu falo isso e encerro. Porque eu tenho que falar, irmão. Tem muito pastor que para nessa, né? E levanta a igreja e fala: olha, Deus vai te curar agora. Deus tem... Não, mas tem mais. Para que tudo isso acontecesse, para que ele fosse curado, para que a sequela do passado dele fosse curado, para que a dignidade dele fosse devolvida, Jesus deu duas ordens para ele. Fala assim comigo, duas ordens. A primeira, sabe qual é? Levanta-te. Louvado seja o nome de Jesus. Quem quer ser curado nessa noite das sequelas do passado, e quem quer receber de Deus algo novo, então levanta-se nessa noite. Levanta-te nessa noite. Quando Jesus manda ele levantar, com certeza, ou ele estava deitado ou sentado, porque se ele estivesse de pé, se você está deitado nessa noite, a ordem de Deus para Deus te curar é: levanta-te. Se psicologicamente, mentalmente, espiritualmente, você se encontra deitado nessa noite, a ordem de Jesus para te curar nessa noite é: levanta-te. Não é época de nos prostrarmos. Oh, irmão, essa pandemia, existe uma opressão para querer nos prostrar, para nos desanimar, para minar as nossas forças, para arrancar do nosso coração a vontade de servir, de fazer a obra de Deus, de estar na casa de Deus, de viver. Ah, irmão, tem gente entrando em depressão, tem gente se entregando, se matando, mas Jesus te disse nessa noite: levanta-te. Quem recebe essa palavra aí? Não é hora de se prostrar, é hora de nós nos erguermos nessa noite. Eu sei que está difícil para você, mas para que Jesus possa desencadear o milagre na sua vida, Ele te manda levantar. Saia do estado de comodismo que você está e levanta-te. Ah, mas eu não tenho força. Ah, mas eu estou fraco. Ah, mas eu não estou conseguindo. Ah, mas irmãos, quem disse que Jesus precisa da nossa força? Sabe o que ele disse para Paulo? Olha, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que compete a nós é nos levantarmos. Sabe, irmão, sabe quando você está só o pó, mas mesmo assim consegue ficar de pé e falar: ó Senhor, eis-me aqui, Jesus. Faça isso nessa noite. E você vai ver o milagre de Jesus começar a acontecer na sua vida. E para nós terminarmos a segunda ordem. A mensagem aqui, irmão, dava para muita coisa, mas a segunda ordem: levanta-te e vem para o meio. Interessante, né? Levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. Grava isso nessa noite. Se você sair daqui com isso, levanta-te e vem para o centro. Levanta-te e vem para o centro. Já estou fechando a Bíblia. Mais uma vez eu pergunto para nós terminarmos: quem quer ser curado das sequelas do passado e quem quer viver algo novo de Jesus? Então levanta-te e vem para o centro. Que centro, pastor? O centro da vontade de Deus.
Não tem lugar melhor para se estar do que o centro da vontade de Deus, ou seja, onde Deus quer que nós estejamos. Aquele homem estava, quem sabe, né, na lateral. Jesus falou: opa, na lateral não, eu quero você no meio. Ah, mas talvez no meio vão olhar para mim, né? Que eu acredito que olharam para ele, né? Os fariseus, né? Meio que aquele olhar, sabe aquele olhar que fuzila, aquele olhar que já diz muita coisa, aquele olhar de perseguição, aquele olhar de acusação. Quem que é esse para estar no meio? Olha aí o homem da mão errada, nem dignidade para cuidar da família. Vão falar um monte de coisa, mas a ordem de Jesus é: levanta e vai para o centro da vontade dele. O importa obedecer a Deus do que aos homens. Vão criticar, mas o importante é nós estarmos no centro. Vão falar, mas o importante é nós estarmos no centro. Vão tacar pedra, mas o importante é nós estarmos no centro da vontade de Deus. Abandonarmos a nossa vontade, o nosso querer, e estarmos aonde quer que Deus quer que nós estejamos. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Talvez a hora que Jesus deu essa ordem, sabe, Santo? Sabe, Zé Batista, talvez o coração dele ficou meio assim: ah, não vou, não. Tá cheia a sinagoga, né? Vão olhar, talvez ele falou: não, vão tacar pé, todo mundo me conhece o meu passado. Os irmãos sabem que não, talvez o diabo já aproveitou, né? Porque às vezes é assim, quando Deus fala conosco, o diabo fica querendo roubar aquela palavra, mas mesmo assim, sabe o que aquele homem fez? Não olhou para ninguém, não olhou para as críticas, não olhou para nada. Sabe o que ele fez? Se Jesus está mandando, eu vou obedecer. Olha, Pai, eu estou aqui, ó, no centro da tua vontade. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, faça de mim o que o Senhor quiser. Feche seus olhos. Está na hora de você voltar para o centro, meu irmão. Esses dias Deus tem falado muito isso aqui na igreja. Toda vez que eu venho pregar, Jesus fala: está na hora de você voltar para o centro da vontade de Deus, irmão. Minha irmã, está na hora de você voltar para o centro da vontade de Deus. Você sabe o que Deus quer de você. Está na hora de você voltar. Não fica na lateral, não fica às margens. Deus tem um milagre para você, mas você precisa se posicionar. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu entreguei a tua palavra, Pai. Não acrescentei e não tirei nada, Pai. Eu entreguei a tua palavra, Pai. Por isso eu estou em paz e tranquilo. Orabancho que vasso e cremando oraeba que anda labra andaragaio. O mendeço incho revar o play o sai ondara clay daragácia. Vai curando nessa noite as sequelas da vida, Pai. Meu Deus, vai tocando aonde só o Senhor tem o poder de tocar, ó Deus. Olha aí a tua filha, o teu filho que se levantou espiritualmente, tomou uma atitude mental, um posicionamento espiritual. Ah, meu Deus, eu sei, Senhor Deus, que as nossas atitudes nessa terra, elas refletem no mundo espiritual, ó Deus. Oh Jesus, eis-nos aqui, ó Pai. Cumpre nós a tua vontade e não a nossa. Assim, ó Deus, como o Senhor, ó Pai, nos ensinou na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus.
Ajuda essa minha irmã, esse meu irmão a se levantar desse comodismo. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã a sair dessa zona de conforto. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, meu Deus, meu Pai, se levantar, ó Pai. Essa luta, essa opressão está querendo nos prostrar, mas nós não nos prostraremos, ó Pai. A sua igreja é viva, a sua igreja é um organismo vivo, cujo cabeça é o Senhor. Levanta os teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor?